Bom dia para quem ainda não falei bom dia. O Senhor, Ele renovou novamente as misericórdias sobre nós nessa manhã. Deus é maravilhoso e Ele tem coisas maravilhosas para nos falar agora, né? Nesta manhã. Assim como Ele se revelou aos apóstolos, aos seus amigos, Ele também se revela a nós. Então que o Senhor, que o Espírito Santo encha o nosso coração, esse nosso amigo, o Espírito Santo encha o nosso coração e faça com que as palavras que a gente venha ouvir nesta manhã, elas sejam sementes frutíferas na terra fértil do nosso coração, porque a semente é boa, a semente é incorruptível. Então que o Senhor venha preparando essa terra que é o nosso coração. Coloque a mão no seu coração e diga assim comigo: olha, Senhor Jesus, prepara o terreno para que eu possa receber a semente da tua palavra e ela venha produzindo 100 por 1, em nome de Jesus. Amém. Atos dos Apóstolos. Nós vimos lá no capítulo 1 de Atos dos Apóstolos como começou a igreja primitiva, a igreja dos primeiros discípulos, a igreja após a subida de Jesus aos céus. Jesus subiu aos céus, Ele está sentado à direita do Pai, no trono da glória, mas Ele havia prometido antes que quando Ele fosse, Ele enviaria o Espírito Santo, e do alto nós receberíamos poder. Ele enviaria o outro Consolador, Jesus foi o primeiro Consolador e o outro Consolador, o Espírito Santo, e não perde em nada para o primeiro Consolador. Amém? Jesus até disse que nós levaríamos uma certa vantagem. Vos convém que eu vá. Convém que eu vá, ou seja, existem vantagens nisso. Por que vantagem? Se Jesus também é Deus, pelo seguinte, que Jesus, Ele respeitou as leis da física. Então Ele, como homem, Ele não voava. Ele podia voar. Ele não estava em vários lugares ao mesmo tempo, na mesma hora, tudo respeitando a lei que Ele mesmo criou, para o homem. Então, qual a vantagem hoje do Espírito Santo? A vantagem é que o Espírito Santo faz morada em cada um de nós. Então, cada um aqui no seu coração tem o Espírito Santo morando. Nós somos o tabernáculo do Senhor, nós somos a casa do Senhor, nós somos a moradia do Senhor. Então, cada um de nós tem o Espírito Santo. Naquela época de Jesus, se Jesus estava em Cafarnaum, então as pessoas de Cafarnaum iriam ouvi-lo. Se Jesus estava em Jerusalém, as pessoas de Jerusalém iriam ouvi-lo. Se ele estava no mar de Tiberíades, as pessoas que estavam ali próximas ao mar de Tiberíades iriam ouvi-lo. Hoje não. Hoje nós temos o Espírito Santo que está em toda parte, na mesma hora, em todo lugar. Amém? E faz as mesmas coisas que Jesus fez. As mesmas coisas. Ele cura, Ele salva, Ele nos conforta, nos consola, nos aconselha. Ontem nós vimos muita coisa no culto, né? A Raquel pregou sobre o amigo Espírito Santo, foi maravilhoso, maravilhoso. E no final, então, o Espírito Santo veio com poder e graça novamente, né? Foi tremendo, maravilhoso. Então, no primeiro capítulo, nós vimos como a igreja começou, a igreja primitiva começou. Nós vimos quando Jesus subiu aos céus, as pessoas olhando para o alto, vendo Jesus subir, e de repente anjos apareceram em forma de homens e falaram: o que vocês estão olhando? Vão,
trabalhar, né? E Jesus havia dito: me aguardem, me esperem, não saiam da cidade. E eles foram até lá e ficaram lá no tabernáculo, lá em Jerusalém, os discípulos. Eles também, no primeiro capítulo, nós vimos que eles escolheram um novo discípulo para fazer parte dos 12, né? Matias foi o escolhido. E depois, mais 10 dias se passaram, depois que Jesus subiu aos céus, dando então 50 dias da Páscoa, o dia de Pentecostes, e o Espírito Santo veio sobre os apóstolos. E quando o Espírito Santo veio, não só sobre os apóstolos, mas sobre todas as pessoas que obedeceram a Jesus, que aguardaram em Jerusalém, aproximadamente umas 120 pessoas que estavam ali no cenáculo. Quando o Espírito Santo veio, então todos receberam poder, e a vida deles nunca mais foi a mesma. Eu quero isso para mim. Você quer isso para você, eu tenho certeza. Quando o Espírito Santo nos toma, nós nunca mais vamos ser os mesmos. Nunca mais. E aconteceu isso. E quando o Espírito Santo veio sobre aquelas pessoas, línguas de fogo desceram do céu sobre cada cabeça, sobre cada pessoa, e começaram a falar em línguas estranhas, línguas dos anjos, línguas diferentes. E a primeira manifestação poderosa do Espírito Santo aconteceu, que toda a região, todas as pessoas que estavam lá fora, elas viam que algo diferente estava acontecendo. E era interessante porque mais de 15 nações diferentes estavam ali em Jerusalém, né? A Bíblia fala isso. E todas aquelas nações de línguas diferentes, eles ouviam o que os apóstolos oravam, o que os apóstolos falavam, exatamente na língua deles. Então, a primeira grande manifestação do Espírito Santo. E Pedro então se levantou, e os outros 11 apóstolos com ele, e ele foi de lá fora e começou o seu primeiro discurso, falando sobre Jesus, falando sobre a salvação. E o que aconteceu? Muitos se arrependeram dos seus pecados, muitos foram batizados, e muitos aceitaram a Jesus como seu Senhor e Salvador naquele dia. Mais ou menos, a Bíblia fala, 3.000 pessoas. Então a igreja começou a crescer, né? Aí, depois desse discurso, Pedro e João, eles foram até o templo, e é o que nós vamos então começar hoje. Capítulo 3 de Atos dos Apóstolos. O que aconteceu quando o Espírito Santo veio sobre eles, deu poder a eles? Pedro então fez um discurso maravilhoso, coisa que Pedro até então era um homem que tinha medo. Medo é o que muitos de nós têm, medo. E Pedro saiu, fez aquele discurso maravilhoso, e depois, no capítulo 3, diz assim: Pedro e João, o discípulo que Jesus amava, Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Ou seja, a hora nona, como nós aprendemos na última vez, né? A hora dos judeus começava, o dia deles começava às 6 horas da manhã. Então 6 mais 9 vai dar 15, não é isso? Então 3 horas da tarde eles foram para o templo. 3 horas da tarde, que era a segunda oração do dia. Os judeus se reúnem, né, algumas vezes por dia para orar, a segunda oração do dia. E eles estavam indo então para o templo às 3 horas da tarde. E no verso 2, era levado um homem coxo de nascença, ou seja, aleijado, o qual punham diariamente à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmola aos que ali entravam. Verso 3: vendo ele a Pedro e João, alguma coisa diferente iria acontecer naquele momento. Então, vendo o aleijado, a Pedro e João, que iam entrando no templo,
Esse aleijado implorava que eles lhe dessem uma esmola. Então Pedro, lembra-se, cheio do Espírito Santo, fitando-o juntamente com João, disse: olha para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata, nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. Cheio do Espírito Santo, já havia feito um discurso, e o Espírito Santo havia convencido por volta de 3.000 pessoas. E agora no templo, alguém que é aleijado de nascença, que pede uma esmola, Pedro vira para ele e diz: eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, aleluia. Repita assim comigo: eu tenho o que Pedro teve, porque a Bíblia diz que eu tenho o Espírito Santo. E Pedro olhou para aquele aleijado e disse: eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Em o nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. Coisa maravilhosa. E no verso 7 diz assim que Pedro, tomando-o pela mão direita, o levantou. Imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram, e de um salto ele se pôs em pé, passou a andar, e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Aleluia. Queridos, quantos hoje ainda não conseguem entrar no templo para adorar e louvar a Deus, porque estão aleijados de nascença. Esse homem com certeza foi a primeira vez que ele entrou no templo. Eu não sei aqui a idade dele, mas devia ser já um quarentão. E desde que ele nasceu, ele tinha aquele problema. E naquele dia, Pedro e João, tomados do Espírito Santo, curaram aquele homem daquela doença física. Mas muito mais valioso que isso, aquele homem entrou no templo, que até então ele só ficava na porta, e ele adorou e louvou o Senhor, o Deus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Todo-Poderoso. Isso é maravilhoso. De um salto ele se pôs em pé e passou a andar, e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. E o que aconteceu no verso 9? Todos viram. Viu todo o povo a andar e a louvar a Deus, e reconheceram ser ele o mesmo que esmolava, assentado à porta formosa do templo, e se encheram de admiração e assombro pelo que havia acontecido. Quando as pessoas, elas que não conhecem o poder do Espírito, ela vê algo desse tipo, algo sobrenatural, um grande milagre, elas são tomadas de assombro, de admiração, e o Espírito Santo habita em cada um de nós. Amém. Era para que todo dia as pessoas que nos cercam ficassem admiradas e assombradas das coisas que deveriam acontecer todos os dias nas nossas vidas. No verso 11 ainda do capítulo 3, vai acontecer o segundo discurso de Pedro. Agora não é mais em praça pública, agora é lá no templo. Talvez o primeiro discurso de Pedro, para nós homens, tenha sido mais fácil,
Ele estava falando com pessoas comuns. Agora ele está dentro do templo, onde existiam doutores da lei, escribas, onde existiam fariseus, saduceus, sacerdotes, pessoas instruídas, que conheciam muito bem no Antigo Testamento a lei dos profetas. Agora Pedro, ele vai falar para aquele povo. Vamos ver? Verso 11. Apegando-se ele a Pedro e a João, ainda está falando aqui do aleijado, ele grudou nos dois. Grudou. Como é que a gente fala hoje? Eu colei. É assim? Não? Como é que é? Cola nele? Colou nele. Ele colou nele, né? Neles. Então, colando ele a Pedro e a João, o aleijado, todo o povo correu atônito para junto deles no pórtico chamado de Salomão. Uma das salas, né? Tinha o nome de Salomão. À vista disso, Pedro se dirigiu ao povo dizendo: Israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou por que fitais os olhos em nós, como se pelo nosso próprio poder ou piedade o tivéssemos feito andar? Olha que interessante, a estratégia do Espírito Santo. Ele curou um aleijado para atrair pessoas, no caso aqui os israelitas, para ouvir Pedro lá na sala, no pórtico de Salomão. Tudo tem um propósito. Deus não faz nada sem propósitos. Aquele aleijado foi curado. Quantos milhares de aleijados deveriam ter naquela região? Provavelmente tinha outros também pedindo esmola, mas aquele aleijado foi curado naquela hora como uma estratégia, porque aquele aleijado saiu pulando, correndo, todos viram, todos o conheciam, e foi atrás de João e de Pedro numa das salas ali do templo, e os judeus foram atrás, não por causa de Pedro ou por causa de João, mas por causa daquele aleijado de nascença que estava andando. Curiosidade. E Pedro fala: por que vocês estão maravilhados? Não foi com o nosso próprio poder ou piedade que o fizemos andar. O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu servo Jesus. Primeira vez então que os israelitas, os sacerdotes, os fariseus, saduceus, iriam ter que ouvir o nome de Jesus, aquele que eles mataram. Eles iriam ter que ouvir pela primeira vez que ele ressuscitou, que ele realmente é o Filho de Deus, o escolhido, o Messias, o ungido. O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu servo Jesus. E Pedro continua: a quem vós traístes e negastes perante Pilatos, quando este havia decidido soltá-lo. Aí Pedro lembra que lá no julgamento de Jesus, Pilatos falou: eu não vejo culpa nesse homem, eu vou fazer uma proposta para vocês. Tem aqui um homicida, um bandidão chamado Barrabás. É época da Páscoa de vocês, judeus, e nessa época nós damos um presente, nós soltamos um preso de vocês. Então vocês têm aqui Barrabás, o bandidão, o homicida, e temos aqui Jesus, que não tem mal nenhum. Quem vocês querem que solte? E Pedro aqui lembrou: vocês traíram a esse Jesus e negaram perante Pilatos, quando Pilatos havia decidido soltá-lo. Vós, porém, continua Pedro, negastes o santo e o justo, e pedistes que vos concedessem a soltura de um homicida, Barrabás.
Com certeza vocês mataram o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. Deus o ressuscitou, e nós que estamos aqui somos testemunhas. Pedro continua: pela fé em o nome de Jesus, é que esse mesmo nome fortaleceu a este homem aleijado, que agora vocês estão vendo, e reconheceis, sim, a fé que vem por meio de Jesus, deu a esse saúde perfeita na presença de todos vocês. No verso 17: e agora, irmãos, eu sei que o fizestes por ignorância. Agora imagine vocês que ali a plateia eram os saduceus, fariseus, doutores da lei, e nesse momento são chamados de ignorantes. É só pelo poder do Espírito Santo que alguém pode falar uma coisa dessa. E agora, irmãos, eu sei que o fizestes por ignorância, como também as vossas autoridades, mas Deus assim cumpriu o que havia anunciado por boca de todos os profetas. Eu gostaria, Mariette, você pode abrir em Isaías 52, nós vamos ler um trecho longo. Isaías 52, do verso 13 até Isaías 53, no verso 12. Amém? Porque Pedro está dizendo aqui o que Deus já havia dito através da boca dos profetas, que o seu Cristo havia de padecer, que o seu escolhido, o seu ungido havia de padecer. Os judeus, os doutores da lei, aqueles israelitas especialistas no Antigo Testamento, sabiam, conheciam muito bem o livro do profeta Isaías. E esse capítulo 52, do verso 13 ao capítulo 53, do verso 12, ia dizer muito bem sobre isso. Você pode ler, Mariette? Pode vir até aqui. Vejam, o meu servo agirá com sabedoria, será engrandecido, elevado e muitíssimo exaltado. Assim como houve muitos que ficaram pasmados diante dele, sua aparência estava tão desfigurada que ele se tornou irreconhecível como homem. Jesus, depois de toda aquela surra que ele levou, a sua aparência ficou irreconhecível. Não parecia um ser humano. De igual modo, ele aspergirá muitas nações, e reis calarão a boca por causa dele. Pois aquilo que não lhes foi dito, verão, e os que não ouviram, compreenderão. Quem creu em nossa mensagem? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Ele cresceu diante dele como um broto tenro, e como uma raiz saída de uma terra seca. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse. Nada havia em sua aparência para que o desejássemos. Foi desprezado e rejeitado pelos homens. Um homem de dores e experimentado no sofrimento. Como alguém de quem os homens escondem o rosto, foi desprezado. E nós não o tínhamos em estima. Certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus atingido e afligido, mas ele foi transpassado por causa de nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos. Cada um de nós se voltou para seu próprio caminho. E o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, e contudo não abriu sua boca. Como um cordeiro foi levado para o matador, e como uma ovelha que diante de seus tosqueadores fica calada, ele não abriu sua boca. Com o julgamento opressivo, ele foi levado.
E quem pode falar de seus descendentes? Pois ele foi eliminado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, ele foi golpeado. Foi-lhe dado um túmulo com os ímpios e com os ricos em sua morte, embora não tivesse cometido nenhuma violência, nem houvesse nenhuma mentira em sua boca. Contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. E embora o Senhor tenha feito da vida dele uma oferta pela culpa, ele verá sua prole e prolongará seus dias, e a vontade do Senhor prosperará em sua mão. Depois do sofrimento de sua alma, ele verá a luz e ficará satisfeito. Pelo seu conhecimento, meu servo justo justificará a muitos e levará a iniquidade deles. Por isso eu lhes darei uma porção entre os grandes, e ele dividirá os despojos com os fortes, enquanto ele derramou sua vida até a morte, e foi contado entre os transgressores, pois ele levou o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Amém. Quando Pedro falou: agora, irmãos, eu sei que fizestes por ignorância, como também as suas autoridades, mas Deus assim cumpriu o que dantes anunciara por boca de todos os profetas, que o seu Cristo havia de padecer. Os israelitas ali presentes conheciam muito bem o profeta Isaías. O profeta Isaías escreveu essas palavras que a pastora Mariette leu há 750 anos antes da vinda de Jesus. E eles conheciam tudo isso. E Pedro, então, pelo Espírito Santo, ele continuou: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para serem cancelados os vossos pecados. Então imagina, no meio de várias autoridades da lei, sacerdotes, homens reconhecidos naquela época como homens de Deus, Pedro, um pescador, que até então ele era discípulo de um bandido que foi morto na cruz, ele vira e diz isso: arrependei-vos, convertei-vos, para serem cancelados os vossos pecados, a fim de que da presença do Senhor venham tempos de refrigério, e que envie ele o Cristo que já foi designado, Jesus. Esse é o foco da mensagem, Jesus. Pedro disse tudo isso para chegar aqui. Jesus, ele é Jesus, aquele esperado, o cordeiro que ia ser morto em seu lugar, em meu lugar, Jesus. E Pedro, falando dessa maneira, ele continua dizendo no 21, ao qual é necessário que o céu receba até os tempos da restauração de todas as coisas. Israel esperava o restaurador de Israel. Tempos da restauração de todas as coisas, que Deus falou por boca dos seus santos profetas desde a antiguidade. E Pedro continua dizendo no 22, disse na verdade Moisés: o Senhor Deus vos suscitará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim, a ele ouvireis em tudo quanto vos disser. Jesus. Acontecerá que toda alma que não ouvir a esse profeta, Jesus, será exterminada do meio do povo. E todos os profetas, a começar com Samuel, assim como todos quantos depois falaram também, anunciaram estes dias. Vós sois os filhos dos profetas e da aliança que Deus estabeleceu com vossos pais. Vocês são filhos desta aliança, desta promessa. Deus disse a Abraão: na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. E aquele povo era descendente de Abraão. Tendo Deus ressuscitado o seu servo. Agora Pedro toca numa coisa muito delicada. Pela primeira vez, Pedro fala que Jesus ressuscitou então.
tendo Deus ressuscitado o seu servo, enviou-o primeiramente a vós outros para vos abençoar, no dia em que cada um se aparte das suas perversidades. E ali existia um grupo político-religioso chamado Saduceus. Esse grupo político-religioso, ele era assim uma parte nobre da casta sacerdotal. Eles eram os mais ricos, os mais finos, os mais importantes, os que mandavam mais. E eles não acreditavam em ressurreição, pregavam que não existia ressurreição, nem anjos. E Pedro toca nisso. Olha o que acontece no capítulo 4. Falavam eles ainda ao povo quando sobrevieram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus, esses políticos, religiosos, ressentidos por ensinarem eles o povo e anunciarem em Jesus a ressurreição dentre os mortos, e os prenderam, recolhendo-os ao cárcere até ao dia seguinte, pois já era noite, pois já era tarde. Então vejam que interessante. Na primeira pregação de Pedro, nós vimos aqui semana passada, aproximadamente 3.000 pessoas se converteram, aceitaram Jesus, fizeram aquela fila para serem batizados. Agora o segundo discurso de Pedro, o que acontece? Eles vão presos na hora. Lembra que eles começaram por volta das 3 horas da tarde? Eles devem ter falado muito, porque aqui a Bíblia fala que já era tarde. Eles estavam até aquela hora no templo falando essas coisas. Curaram o aleijado e começaram a falar da ressurreição de Jesus. Lembraram do Antigo Testamento, que tudo estava marcado para vir, para acontecer, que Deus já sabia, que era plano de Deus, que nada é por acaso. Aí vieram, pegaram e prenderam. E provavelmente não tenha sido do tipo, com licença, vocês estão presos, nós vamos ler os seus direitos, você tem direito de ficar calado, tem direito a um advogado, tem direito, você tem curso superior, então você tem direito a uma cela própria. Não, com certeza foi debaixo da pancadaria, da gritaria, da humilhação, mas eles estavam cheios do quê? Do Espírito Santo. Vamos continuar mais um pouquinho. E os prenderam, no verso 3, recolhendo-os à cadeia até o dia seguinte, porque já era tarde. Muitos, porém, Deus é tremendo. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra, a aceitaram, subindo o número de homens a quase 5.000 pessoas. Mas como é que pode? Eles foram presos. Como é que pode? Eles foram lançados na cadeia. E a Bíblia diz que subindo o número de homens a quase 5.000. Então, se eles estavam em 3.000 e pouco, ou seja, mais 2.000 aproximadamente se converteram, aceitaram aquele Jesus. E continua mais um pouquinho no verso 5. Verso 5 agora é o que vai acontecer. Eles vão chamar os presos, Pedro e João, e vão fazer um interrogatório, mas num lugar muito chique, como se fosse o fórum, o fórum aqui de Pinda, muito chique, muito bonito, cadeiras almofadadas, um lugar muito bonito, muito importante, porque eles foram para um lugar chamado Sinédrio. Sinédrio era um lugar, era composto de 71 membros
Então ali você tinha o sumo sacerdote, era o chefão. Na época era Anás e mais o seu sogro Caifás, né? Na verdade só podia ter um, já tinha um erro ali, né? E mais saduceus e mais fariseus. Isso era como se compunha esse sinédrio. 71 personalidades ali dentro daquele lugar. E chamaram aqueles dois pescadores, amigos recentemente de um bandido que foi morto na cruz e que agora estava falando enrolado, falando em línguas estranhas, curando aleijado, falando que aquele bandido que morreu na cruz ressuscitou. Prenderam, agora chama, vem cá, vamos conversar. Agora aqui, eu queria que vocês prestassem bastante atenção que muitas coisas que acontecem aqui, nesse interrogatório de Pedro e de João, aconteceu exatamente com Jesus. Jesus também foi levado ao mesmo sinédrio. As mesmas pessoas que interrogaram Pedro e João, interrogaram também Jesus. E o interessante é que o Espírito Santo, aleluia, é o mesmo, porque as mesmas respostas que Jesus deu, Pedro aqui também deu, e Pedro não estava lá. Vocês querem ver que é interessante? Eu não sei se vai ser para a próxima aula, hein? Vamos ver se vai dar tempo. Olha só, no dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém as autoridades, os anciãos e os escribas. Os escribas eram os doutores da lei, aqueles que escreviam, né, transcreviam os profetas e a lei, para que não se perdesse. Com o sumo sacerdote Anás. Aí fala aqui também que tinha um Caifás, né? Caifás era um sumo sacerdote aposentado, né? Mas atormentava, né? Um velhinho chato. Então, eles se reuniram. João, Alexandre e todos os que eram da linhagem do sumo sacerdote. E pondo-os perante eles, os arguiram, os interrogaram: com que poder ou em nome de quem fizeste isso? Vou repetir a pergunta que eles fizeram para Pedro e João: com o poder, com que poder ou em nome de quem fizeste isso? Fizeste isso? Isso o quê? Curar o aleijado e ficar falando daquela maneira que eles estavam falando. Com que poder? Com que autoridade? Vamos ver que essa mesma pergunta foi feita para Jesus. Abram lá em Marcos, no capítulo 11. Marcos 11. Olha que interessante, que paralelo, que revelação de Deus para nós nessa manhã. Provando mais uma vez, é o mesmo Espírito. Marcos 11. Acharam? Marcos capítulo 11. Vamos ler o verso 27. Verso 27. Marcos 11, 27. Então regressaram para Jerusalém, né? Jesus, todo o povo. E andando ele pelo templo, vieram aos seus encontros os principais sacerdotes, os mesmos, os escribas, os anciãos. Ele perguntaram: com que autoridade fazes essas coisas? Ou quem te deu tal autoridade para fazeres? Viram? Agora deixa o dedinho aí, volta lá. Vamos ver o que Pedro respondeu. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: autoridades do povo e anciãos, senhores e senhoras. Não, só tinha senhores ali, né? O sinédrio não podia entrar mulher, então desculpem, somente senhores.
visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo por qual ele foi curado. Lembra que Jesus também havia curado um homem de mão ressequida, e era um sábado, estava dentro do templo e não podia. Pedro continua: tomai conhecimento, vós todos e todo o povo de Israel, de que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que este homem está curado perante vós. Este Jesus é a pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular, a pedra principal. Aleluia. Agora vamos ver, vamos voltar lá. Agora nós vamos em Marcos, no capítulo 12. Marcos 12. Vamos ver a resposta que Jesus deu. Pedro estava cheio do Espírito Santo. Marcos 12, verso 10. E Jesus, então, no meio daquele mesmo povo que Pedro e João estavam há um tempo atrás, talvez umas semanas atrás, no verso 10, Jesus falando para os doutores: ainda não lestes a Escritura? A pedra que os construtores rejeitaram, esta veio a ser a principal pedra, a pedra angular. Isto procede do Senhor e é maravilhoso aos vossos olhos. Ou seja, com que autoridade? Com a autoridade da pedra angular. Essa pedra angular é Jesus. Lá em Salmo fala isso. Salmo e Isaías. Salmo e Isaías também. Coisa maravilhosa, não é? Não combináramos dar essa mesma resposta. E eles inocentemente fizeram a mesma pergunta e ouviram a mesma resposta. É na autoridade da pedra angular que nós fazemos isso. Amém. É na autoridade de Jesus Cristo que nós fazemos isso. Vocês estão satisfeitos, doutores, senadores, governadores? Vocês estão satisfeitos? E no verso 12, e tem mais: não há salvação em nenhum outro. Não há salvação em nenhum outro. Não há salvação em nenhum outro. Repita isso comigo: não há salvação em nenhum outro. Em quem? Somente em Jesus Cristo. Não há salvação. Pedro falou isso com a boca cheia, depois de passar uma noite na cadeia. Devia estar com fome, devia estar cansado, devia estar com frio, devia estar esgotado, porque Pedro até então nunca tinha passado uma noite na cadeia. Ele era um homem bom, um homem honesto, um pescador, e ele passou então uma noite na cadeia, junto com João, e logo cedo já levaram ele para o interrogatório, e ele fala isso: e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Embaixo do céu não existe nenhum outro nome. Não existe nenhum outro nome. E no verso 13, ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam eles andado e estado com Jesus. Vendo com eles aquele homem, o aleijado que fora curado, não tinham nada que dizer ao contrário, e mandando-os sair do sinédrio: sai, vamos embora. Fizeram uma reunião entre eles e consultavam um ao outro, dizendo: o
O que faremos com esses homens? Certo, eles pensavam assim: aquele que era o líder dele nós matamos, mas e agora? Multiplicou, olha lá fora, tem mais de 5.000, e agora? O número deles é maior do que o nosso, o que nós vamos fazer? E eles perguntaram: e agora? E agora? Você tem alguma ideia? Anás? O Bocudo, Caifás, tem alguma coisa para dizer para nós? Vem, com a sua experiência toda. O velho é o Caifás, que era o sogro chato de Anás, que já tinha se aposentado, e ele ficou lá ainda dando de sumo sacerdote. E na lei não podia ter 2 sumos sacerdotes, era apenas um sumo sacerdote, porque o Antigo Testamento é sombra do Novo, e esse sumo sacerdote para nós é Jesus, e só existe um, não pode ter o segundo, não pode ter o segundo. Eles estavam errados nisso, e eles então se perguntavam um ao outro: o que faremos com esses homens? No verso 16: pois na verdade é manifesto a todos os habitantes de Jerusalém que um sinal notório foi feito por eles, e não podemos negar. Deus usa sinais exatamente por isso, para que ninguém possa negar. Deus cura de coisas assim que não tem cura, para que ninguém possa dizer foi um médico. Deus faz sinais e maravilhas na vida de cada um de nós, não só cura física, como cura da alma. O Senhor faz coisas extraordinárias em todas as áreas da nossa vida. Deus restaura famílias, casamentos destruídos, Deus restaura, e muitas vezes de forma maravilhosa, só para a gente ver direitinho, foi Deus que fez isso. Não foi nenhum conselheiro, não foi nenhum psicólogo, foi Deus que fez isso. A Bíblia diz que Deus faz da virgem, da estéril, mãe de filhos, para que todos vejam que foi Deus que fez isso. Essa é a igreja primitiva, amados. Quão próximo, quão distante nós estamos hoje dessa igreja primitiva? Uma igreja com ousadia de falar sobre Jesus, uma igreja que é acompanhada de sinais e maravilhas, de transformações e mudanças. Quão próximo, quão distante nós estamos dessa igreja? O que faremos com esses homens? Ai, 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 ai. Mas na verdade está na cara. Todos os habitantes de Jerusalém viram esse sinal, foi notório, e eles é que fizeram, e nós não temos como negar. No verso 17: mas para que não haja maior divulgação entre o povo, já estão no número aí de mais de 5.000, vamos ameaçá-los. Ai, ai, como eram bobinhos, né? Você sabe quando que a igreja cresce mais? Quando são perseguidos, quando são ameaçados. A prefeitura vem e fecha a porta, lacra. Aí o pastor vira e fala: bom, nós temos que obedecer a lei dos homens, então vamos na praça. Aí ao invés de 200 pessoas, vão 400. Será que é isso que a gente está precisando? Ser perseguido?
ameacemos-nos para que não falem neste nome a quem quer que seja. E chamaram de novo Pedro e João, e chamando-os, ordenaram-lhes que absolutamente não falassem nem ensinassem em o nome de Jesus. Mas Pedro e João lhes responderam: julgai se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós do que a Deus? Vocês acham que é correto nós obedecermos vocês e não obedecermos a Deus? No verso 20: pois nós não podemos deixar de falar as coisas que vimos e ouvimos. Sabe o que significa isso, amados? Quando você vê e ouve, aí você é convencido. Sabe o que significa isso? Quando você e eu temos uma experiência verdadeira com esse Espírito Santo, com Jesus, com Deus, aí ninguém mais te segura. Mas sabe quando isso acontece? Só quando você abre o seu coração, só quando você tem essa experiência genuína, verdadeira, porque até então você conhece Jesus de ouvir falar, mas não de andar com Ele, né? Jó, depois de todo o sofrimento dele, depois de tudo, no final do livro de Jó, depois que aconteceu tudo aquilo, e que Deus restaurou 100 vezes mais o que Jó havia perdido, Jó disse assim: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora de andar contigo. Feche seus olhos um minuto. Senhor Deus, envia teu Santo Espírito sobre cada um de nós aqui. Faça daqui, Senhor, dessa igreja um novo Pentecostes. Nós podemos realmente receber do alto poder essa intrepidez que os discípulos passaram a ter, e que mais tarde nós vamos ver que uns foram mortos à espada, outros foram lançados em covas de leões, outros foram queimados em caldeiras, óleo. Mas não negaram o seu nome, não deixaram de falar de ti para as pessoas. Porque mais importante do que agradar os nossos pais carnais, o nosso cônjuge, nossos irmãos da mesma família, é não te negar, Senhor. Mais importante do que manter tantas amizades que nós temos do mundo que hoje nos convém, escondendo que nós somos crentes, que nós somos amigos de Deus, que nós seguimos a palavra, que nós andamos na contramão do mundo. Mais importante que tudo isso, Senhor, é obedecer a tua voz que diz: vai e fazer discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e as ensinando